pessoal! Estamos aqui para mais uma rodada de dicas da semana da Pintura Decorativa Brasil. E o tema dessa próxima rodada vai ser flores. Super aberto. É só um direcionamento sobre um tema, tá bom? E eu escolhi pintar uma flor de um jeito diferente aqui, que é o copo de leite, tá? O jeito diferente que eu vou propor aqui de pintar é partir da cor do fundo e ir clareando com a técnica seca. Eu não vou passar cor de base e depois vir com angular. Eu posso até usar o angular no final para dar algum acabamento, mas a princípio é usar a técnica seca para construir a flor inteira, partindo da base, tá? A cor aqui que eu usei na base é concreto. E eu não vou me preocupar com o fundo, porque eu vou fazer sujeira, porque a técnica seca vai sujar um pouco. E eu vou usar os pincéis de cerda dura aqui, que é o 4334. Esse aqui é o número 12, tem o número 8 aqui, e eu acho que esse aqui é 12 também. São iguais, só que um tá mais velhinho e o outro tá mais novinho, tá? Dá pra usar esse pincel aqui, eu vou usar boa parte dele. Dá pra usar o de luz crescente, dá pra usar o meia-lua. Tem vários pincéis que dá pra usar, tá? A desvantagem desse pincel aqui é que ele não é muito preciso quando a gente chega na pontinha do desenho. Então ele vaza um pouquinho, tá? Porque ele é um pouco impreciso. O de luz crescente ele é um pouco mais preciso. Eu consigo chegar bem pertinho da extremidade sem fazer tanta sujeira no fundo, porque ele tem ele tem um afinamento, se é que eu posso dizer assim, na pontinha aqui, e aí ele fica fininho e aí eu consigo fazer isso, tá? Então, são pincéis de filamentos, de cerdas bem diferentes e de formato aqui da pontinha diferente também, tá? Então, vamos lá. Cor concreta eu tenho aqui por baixo. E vou falar aqui quais são as cores, tá? A cor de fundo foi concreto. Para construir a flor, começando do branco, porque vai ter um pouco de branco, mas não vai ser a maior parte. Então, branco, creme, areia, amarelo pele, camurça, siena natural, amarelo ouro, amarelo limão, verde pistache e verde musgo, que eu não peguei. Verde musgo, tá? São essas cores que a gente vai usar, tá bom? Aqui no cantinho. Como a gente vai começar... Como a gente vai usar a técnica seca, o ideal é partir das áreas mais escuras para as mais claras e deixar o branco por último, tá? Então, vamos lá. Eu vou arrumar aqui na ordem para... Vamos lá. Vou começar com o amarelo pele. O amarelo pele vai... eu vou colocar ele nas regiões médias, tá? Não vão ser nas regiões de muita claridade, tá? Então, eu vou carregar o pincel seco. Vou distribuir a tinta do pincel seco aqui no meu azulejo. Vou encostar no meu paninho, só para ter certeza que não tem um acúmulo gigante de tinta, mas eu não vou limpar, tá? É só para ter certeza que eu não vou vir com muita tinta aqui, tá? E eu vou depositar essa tinta nos lugares que eu sei que a cor são os tons médios que vão dominar, que não é a cor mais clara, tá?
não tem muita tinta, mas não é a mesma coisa que a sombra seca e a luz seca, tá? A diferença dessa técnica é que, eventualmente, eu vou visualizar a cor de fundo, que é o concreto. Ele vai compor um pouco da minha flor, porque eu não vou colocar camadas muito grossas de tinta aqui. Tá? Eu vou sobrepor camadas de tinta para formar as cores. Serão camadas bem fininhas, porque eu tô na técnica seca, tá? E eventualmente nos lugares que eu preciso clarear ou escurecer, eu vou passar por cima. Então, assim, eu tô aqui colocando nessa região de tom médio, eu vou sujar o meu pele com o camurça. O camurça é muito escuro para aquilo que eu preciso, tá? Então eu vou colocar um pouco do camurça aqui no meu azulejo e vou pegar o pele e vou fazer uma misturinha aqui para ficar com um tom um pouquinho mais amarelado e mais escuro. Como eu misturei a tinta ali com esse pincel, então eu vou tirar o excesso aqui no paninho, tá? E aí eu vou repetir aqui em cima e escurecer as regiões aqui que eu acho que tem mais dessa cor. Ó, já tá mudando de cor, tá? Eu vou deixar esse pincel aqui. Hoje tá frio, ele não vai secar tão rápido. Eu vou trocar de pincel e vou começar a inserir as áreas verdes, porque eu quero deixar o branco por último, tá? Então, eu vou misturar um pouquinho do pistache com o amarelo limão, porque o pistache é muito forte. A região que eu preciso, ela é verde, mas o amarelo limão tá vindo aqui só pra tirar um pouco da intensidade do verde, tá? Ele não ficar um verde muito escuro, porque afinal de contas nossa flor é branca. Aonde tem o verde? Nessa pontinha, nesse fiapinho aqui, ele é verde, e aí ele entra um pouquinho para dentro do copo e na base, tá? No restante da flor ele não entra. Então eu vou colocar o verde aqui e ir para dentro do copinho.
Como eu tenho a cor anterior embaixo, esse verde vai aparecer bem. Se eu for colocar o verde direto em cima do concreto, ele não vai aparecer, tá? Então ele precisa ter a cor de baixo antes. E aí eu puxo um pouquinho desse verde pra cá. Aqui tem uma prega, vamos dizer assim, tá? Então eu vou colocar o verde. Mas o verde de maior intensidade é nessa entradinha do copo, tá? Depois a gente pode intensificar essas cores com a técnica úmida, tá? Com bastante tinta aqui, eu vou fazer meio que uma base aqui no talinho e vou subir a metadinha desse copo aqui. Faz o degradê. Tá? Eu vou pôr um pouquinho mais do amarelo, mas aí agora eu vou usar o amarelo ouro para colocar nessa base aqui, tá? Mesmo que o pincel esteja sujo de verde, não tem problema. Aqui, eu preciso desse amarelo. A gente vai precisar intensificar esse verde aqui do talinho, mas aqui em cima é mais amareladinho, tá? Meu pincel tá sujo de amarelo e eu vou passar um pouquinho aqui. Só um pouquinho para amarelar o verde. É só a sujeirinha do pincel, não vou carregar de novo. Tá? Agora eu vou pegar outro pincel limpo e vou começar a colocar o creme na área que vai ficar mais clara. E depois eu venho com o branco. O creme é quase branco, mas não é branco. É só uma maneira de não ir pro branco logo de cara, entendeu? Então, ó, tô carregando, bato aqui no meu paninho só para tirar o excesso, não é para descarregar. E vou colocar essa cor aonde é as partes mais claras, tá? O importante é construir o degradê aqui e não deixar faixas de cor. Uma cor vai entrar na outra conforme a tinta vai acabando do pincel, tá? Vai ficar com uma aparência de giz de cera, fica bem legal. Eu vou colocar na parte de dentro primeiro por conta da posição da minha mão. Eu preciso usar o pincel inclinado, então depois eu vou girar a peça e faço os dois outros lugares aqui, aonde eu preciso colocar essa cor também, tá?
A base tá pronta. É um jeito diferente de fazer a base. Então eu vou colocar meus pincéis aqui na água para não secar. Vou pegar o pincel angular agora. O que eu vou fazer? Eu vou iluminar, escurecer com a técnica tradicional, mas eu só vou fazer o angular para ajustar os contornos e colocar um pouco da técnica úmida aqui e diminuir essa aparência de áspero, tá? Então eu vou usar o camurça misturado com pele, que é exatamente a mesma cor que a gente sombreou, para fazer a parte mais escura. Aqui eu tenho uma região um pouquinho mais clara, mas eu venho depois com essa cor sem problema. Vou virar aqui. Fazer aqui a área de fora, ó. Não tem problema escapar, porque eu vou fazer o fundo depois. Eu vou fazer uma cor escura. A base aqui desse copinho aqui, da voltinha, é um pouquinho mais escura do que o centro aqui. Eu vou colocar essa mesma cor. E essa parte aqui da entrada do copinho, não precisa passar em cima do verde, mas só um pedacinho aqui é a mesma cor. Agora eu vou partir pro branco. Tô passando uma veladura aqui nesse centro. Aproveitando o pincel. Com ele limpo, eu faço o degradê aqui onde precisa.
Pra gente ter uma aparência semelhante, esse centro aqui eu vou fazer a veladura também. Assim eu diminuo um pouco essa aparência de giz de cera. Pra ficar igual, na verdade, né? Então eu faço a veladura aqui no centro. Como eu já coloquei o branco aqui, então eu coloco a tinta onde eu quero, que é só o meinho. Limpo meu pincel e com ele limpo eu faço o degradê aqui, ó, pra não ficar uma marca aqui. O verde pistache eu vou acertar aqui embaixo. E com o verde eu vou acertar só essa voltinha aqui. Tá melhorando, tá? Eu vou fazer uma pausa. Vou trocar minha água, porque a gente tá mexendo com branco e minha água não tá muito limpa. E volta daqui a pouco. Vamos continuar aqui com a nossa copo de leite. Então vamos lá. Vou recapitular aqui para os neurônios voltarem pro lugar. Fizemos a base de um jeito diferente, usando a técnica seca e o pincel de cerdas duras, certo? Usamos o amarelo pele nessas áreas mais escuras e um pouquinho do camurça, bem pouquinho do camurça. Nas áreas mais claras, a gente usou o areia e o branco. Na área verde, a gente usou o pistache e o amarelo limão, certo? Agora que a gente já tá com a base concluída, se você achar que essa textura te incomoda um pouco mais, usa a veladura que vai ficar mais suave. Vai continuar com a textura de giz, vamos dizer assim, mas ela vai ficar mais suave, tá bom? Bora lá. Então agora vamos continuar com o pincel angular. Eu vou começar a fazer sombras mais escuras. Fazer o pistilo. Deixa eu abrir aqui minha foto de referência que eu fechei sem querer. Pronto. E a gente tem dois vincos aqui pra gente fazer, tá? Então vamos lá. Vamos se preocupar aqui agora com a profundidade dessa área aqui. Eu vou usar o concreto, que é a nossa cor de fundo, para fazer essa primeira sombra. Não vou expandir muito, porque ela tem bastante luz nessa região aqui. Tá? Eu vou clarear um pouquinho ainda essa minha dobrinha aqui. Com o branco.
E essa dobrinha aqui de fora. Tá? Vou clarear mais um pouquinho aqui. Aí agora eu vou usar o sépia, mas eu vou usar pouquinho, porque o sépia é muito escuro, eu não quero que fique uma flor encardida. Esse sépia eu vou colocar só um pouquinho aqui. Não vou expandir muito. E desse lado aqui, ó. Quando secar, eu vou fazer pra cá também. Fazer esse triângulo aqui. Não vou até o final. Eu quero que ele fique bem clarinho. Vou pegar o verde musgo. Vou sombrear só o talinho. Não vou subir essa cor. Vou ficar só no talinho aqui embaixo. E aí, com a pontinha limpa do pincel, eu faço o degradê aqui em cima. Tá? Deixa eu secar. Aí, com esse musgo, eu preciso fazer essa voltinha aqui. Então, vou pegar um liner. Um redondo também. E vou fazer essa voltinha aqui, ó. Com a água aqui eu tô fazendo um degradê aqui, pra não ficar com marcas tão fortes, tá? Vai secar e vou repetir porque tá transparente, tá? Enquanto tá secando lá, pra não ficar em cima do mesmo lugar, eu vou pôr um pouquinho mais de branco nessa parte aqui. E já vou fazer o pistilo amarelo. Eu não vou subir até lá perto do verde, porque ali a gente tem as dobrinhas que a gente vai fazer com outro pincel, aí a gente já corrige. Aí agora a gente vai usar o amarelo ouro.
Pegar um pincel pequeno aqui, angular, para sombrear esse nosso pistilo com o siena natural. Só vou sombrear o lado de baixo. E eu vou pegar um pouquinho do branco só para iluminar o lado oposto. Uma pontinha aqui, não precisa ir até a base. Com isso feito, e com o nosso pistilo posicionado, a gente precisa fazer uma triangular de cada um dos lados aqui. Eu vou usar o concreto, porque eu não quero que fique escuro. Eu não vou subir até a ponta do pistilo. É só triangular de cada um dos lados. Com um pincel limpinho aqui, eu faço o degradê para não ficar essa marca. Tá? Tá ficando bem bonito, né? Eu vou continuar essa sombra aqui até o final, porque eu não gostei dela ter parado ali no meio, né? Ficou mais bonitinho. Clarear o lado de cá. Com um tiquinho do sépia. Eu vou secar antes, pra não ficar, pra não correr. Eu vou fazer a sombra no pistilo com o sépia, perto dessa linha branca aqui, ó. Só que eu não posso expandir, é só perto aqui do branco só. Tá? Meu pano aqui já tá molhado. Um pano molhado, a gente não consegue descarregar o excesso da água do pincel. Vamos lá. Estilo pronto, sombra pronta. Tá claro o suficiente. Então agora a gente precisa se concentrar nessa voltinha aqui. Esse pininho aqui pra fora, eu não vou me atentar agora, porque eu posso retocar ele depois, porque eu ainda vou pintar o fundo. Eu quero que o fundo fique escuro. Eu não pintei o fundo antes, justamente porque a gente usou a técnica seca. E usando a técnica seca, ela faz um pouco mais de sujeira. Então, pinto o fundo depois. E aí, a gente tem uma limpeza mais fácil, tá? Vamos lá. Agora, a gente vai focar aqui nessa pontinha. Ela é uma dobrinha, né? Dessa extensão dessa dobra. Aliás, de um vinco que tá aqui.
tá? E vamos continuar fazendo os vincos que tem por aqui. Eu vou usar o pincel de luz crescente, porque é o menor que eu tenho. E essa região aqui é bem pequenininha, tá? Mas se você tiver o pincel de cerdas duras pequenininho, também dá pra usar, tá? Mas esse aqui é o menor que eu tenho, então eu vou usar ele. Vamos lá. Vou até dar um zoom aqui na voltinha pra eu poder enxergar como que é. Vou misturar um branco nesse verde musgo, pra gente ter um tom claro aqui do mesmo verde, só pra iluminar essa voltinha aqui, ó. Porque é uma dobrinha aqui, ó. Tá? Tá molhado, então não dá pra terminar agora. Então vamos fazer as voltinhas aqui. Vamos lá. Eu tenho várias voltas aqui pra dentro. E eu tenho um queimadinho aqui que eu vou usar o próprio siena natural pra fazer, tá? Mas primeiro eu vou clarear tudo que eu preciso aqui nessas voltinhas. Então, meu paninho aqui pra... Então vamos lá. Eu tenho uma dobra aqui. E eu tenho outra dobra aqui, ó. Vou escurecer entre elas. Tá? Com um tiquinho do verde aqui, eu vou fazer a separação dessas duas dobras aqui, ó. Para ficar mais harmonioso com o resto das cores, eu vou usar o camurça também. Vou secar antes para não fazer um buraco. Essa dobra daqui de dentro, ela é mais escura do que essa do meio aqui, tá? A do meio a gente ainda vai clarear, então... Essa dobra do centro aqui, ela é mais escura. Eu vou sujar o meu pincel com verde e vou começar a introduzir o siena natural. Vai ficar um verde mais sujo.
Aqui ela tem uma ramificação, sabe? Depois a gente pode vir com a veladura. Porque eu tô com um papel roller, né? Então ele é bem texturizado, então... Ele tem um vinco aqui, ó. Várias dobrinhas aqui, né? E aí, essa outra dobrinha aqui, ó. Que eu já tenho uma marcação embaixo, né? Eu só vou escurecer aqui. Tá? Agora eu vou pegar um pincel redondo pequenininho aqui. Pra começar a fazer um pouco de veladura nessas sombras que a gente fez aqui agora. As dobras já estão marcadas, então com o pincel redondo vai facilitar eu... Pelinho aqui. Facilitar eu colocar essas cores aqui, diminuir um pouco a textura, usando a água para fazer o degradê, ó. Tá? Esse verde aqui eu vou suavizar com o pistache, em vez de usar o musgo. Tá? A veladura eu vou fazer com o pistache. Então, eu coloco a tinta diluída em cima, onde eu quero fazer a veladura. Venho com um pincel limpo e faço o degradê na região, ó. Dá para fazer com angular? Dá. Mas aí você precisa fazer de um lado, fazer do outro, para poder amenizar essas linhas de construção. Então, o pincel redondo ajuda nesse sentido, tá? Já vou começar a entrar com o branco para iluminar as dobrinhas que a gente já fez com o pincel crescente. Essa dobrinha aqui, ó. Essa dobrinha aqui, ela junta com a dobra principal. Então, eu preciso vir aqui com o pincel limpinho e fazer o degradê para os dois lados. É importante. Vou juntar esse branco com o verde lá em cima, porque é como se fosse uma continuação, tá? Esse verde aqui eu não vou me importar muito com ele agora, porque eu vou fazer o fundo e ele é muito fininho, né? Essa dobrinha, ela também se une aqui, ó, no pezinho dessa dobra, mas a gente tem um verde escuro aqui no meio delas. Então, com pincel limpo, eu faço o degradê de um lado, o degradê do outro, para que a transição fique mais suave. Aí, agora, eu vou fazer essa luz mais clara aqui do centro, ó. Como o fundo já é um pouco mais escuro, ele não vai ficar tão branco, que é essa a ideia. Esse pincel aqui carrega bastante água, então você vai ter tempo suficiente para manobrar a sua tinta. Tem um pouquinho aqui, ó.
e aqui. Tá? Ó, tá ficando bonito, tá ficando bonito. Eu vou começar a fazer o fundo agora, porque o último acabamento que a gente tem que fazer aqui na flor é praticamente no contorno. Só que só dá pra fazer o contorno depois que o fundo tá pronto, né? Senão a gente acaba, como ele é bem fininho o contorno, a gente acaba triscando e fica deformado, né? Então, eu vou fazer isso agora, tá? Vou dar uma limpada aqui na minha mesa, tirar esse monte de coisa e já volto. Vamos lá. Fiz aqui o fundo com sépia. Olha a diferença que dá. Esse contraste de claro e escuro, quando a gente começa a entender a função dele na pintura, ele ajuda muito a gente a compor as coisas sem ter tanto trabalho assim de ficar pintando muita coisa, tá? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui a minha imagem de referência. Eu fechei de novo. E vamos finalizar a voltinha aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo dar um pouquinho mais de zoom. Acho que eu ainda tenho um tiquinho de zoom para colocar. Aí, ó. Vamos lá. Então, vou fazer a voltinha. Eu vou sempre intercalar aqui o uso do pistache e o musgo. Vou dar prioridade para o pistache porque a gente está com um fundo escuro. Tem um pouquinho aqui de camurça, vou misturar com esse verde aqui para ficar um pouquinho mais claro. Para eu fazer a voltinha de fora aqui, ó. Ainda não foi suficiente, já tá seco ali.
Para poder fazer uma sombra um pouquinho melhor, eu vou misturar o verde musgo com o sépia. Porque essa parte aqui interna é mais escura. E aí com a água aqui eu faço o degradê. A água aqui é importante para deixar a cor transparente e você vê o que você fez por baixo. Aí agora a gente vai fazer o acabamento com branco. Vou diluir o nosso branco aqui para ele poder deslizar bem. Em alguns pontos, a gente vai fazer um leve contorno. Precisa ser fininho e falhado para não ficar parecendo canetinha. Não é em todas as partes. Aqui tem um pouquinho, mas o branco é demais. Eu vou só para a parte onde é branca. Vou pegar esse pincel aqui que tá mais novinho.
Agora aqui em cima, ele tem esse contorno, mas não dá pra ser branco. Então eu vou pegar essa nossa misturinha aqui de verde musgo com sépia. E vou pôr um pouquinho do branco. Só que a intenção não é ficar muito claro. É só ficar uma cor diferente da que tá ali. Aí assim eu consigo diferenciar essas duas tonalidades aqui em relação ao fundo. Sem deixar branco. Essa dobrinha aqui eu tô achando que precisa de um pouquinho mais de branco, então eu vou usar o pincel redondo. Vou diluir aqui. E vou fazer o meu branco aqui. A mesma coisa essa daqui. Porque depois que seca a gente percebe o quão claro e o quão escuro tá. Então agora que eu tô com tudo pronto, eu consigo ver onde precisa de um pouquinho mais claro e etc. Agora eu posso tirar o zoom. E tá aqui o nosso copo de leite. Eu tô assim agachado porque eu pus a câmera na minha frente. E feito com a base dele, né? Feita com técnica seca, de uma maneira um pouco diferente aí. Então a ideia era trazer essa proposta diferente de fazer a base. Pra gente sair da mesmice. Vou fazer aqui que eu tinha esquecido esse pedacinho. E aqui. Nossa dica da semana com um copo de leite. Feito à base com técnica seca. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí de olho nas próximas dicas da semana, porque continuaremos com o tema de flores, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a próxima.